ter um time competitivo ao mesmo tempo. Então, eu não tenho a menor dúvida que o BAP vai optar pelo time competitivo e o estádio ele vai empurrar com a barriga quanto ele puder. E aí, além dessa questão do estádio, Arnaldo, o Flamengo e o Vasco vão abrir as semifinais do Campeonato Carioca no sábado. Começam as semifinais, no outra semifinal tem Fluminense e Volta Redonda, então Flamengo e Vasco sábado, Fluminense e Volta Redonda domingo, o jogo de domingo de Carnaval, não é normal no Rio de Janeiro, né? Normalmente sábado até tem. Só que o Flamengo ganhou um problema, né? Exames médicos realizados ontem apontaram uma lesão na coxa direita do Everton Cebolinha, de novo machucado. A gente acabou de falar do Pablo Maia, Everton Cebolinha também ficou um bom tempo fora de combate, agora voltou e teve uma lesão na coxa agora. Foi na goleada de 5-0 sobre o Maricá, que fechou a Taça Guanabara. O Flamengo jogou muito bem nesse jogo. Então temos um problema, e os jogos são esses daí. Sábado no Newton Santos, né? É bom esclarecer. Vai ser sábado no Newton Santos. O Botafogo tá... Não vai ser no... Não, o Vasco está pleiteando o Newton Santos. Imagina, o Vasco chegou a pensar em mandar São Januário, né? Aí é uma piada, né? Tem uma lei estadual que proíbe Flamengo e Vasco em São Januário. Desde o último jogo, há alguns anos, em que teve uma pancadaria completamente enlouquecida. Os torcedores pularam, inclusive, para dentro do gramado. Então, como não pode jogar em São Januário, o Vasco, para não jogar no Maracanã, que ele considera a casa do Flamengo, ele está pleiteando, isso vai ser decidido, batido o martelo agora numa reunião à tarde na federação, ele quer jogar no Newton Santos, no tapetinho, gramado sintético. Então é novidade aí, então, né? A princípio seria no Maracanã, então será no Newton Santos. Mas diga lá, Arnaldo. Esse vai ter briga, Tironi. Vai ter bastante disputa aí no conselho técnico durante essa tarde. Tem a questão também Volta Redonda e Fluminense, né? Se o Volta Redonda topar jogar as duas no Maracanã, é como se ele tivesse cedido o mando ao Fluminense, né? Tem um monte de detalhes, né? Eu acho que em relação ao Flamengo é o único porém desse início de temporada. O time tem jogado bem, tem tido bons desempenhos nos jogos, boas atuações, mas preocupa um pouco algumas lesões musculares no início, por mais que o Felipe tenha feito o revezamento. O Alexandre já tinha saído fora da equipe por lesão muscular, Cebolinha, outros problemas médicos, alguns não esperados por esse início de temporada, que teve tanto revezamento e precauções, como em relação ao De La Cruz e ao Arrascaeta, né? Então o Flamengo, o Michael, né? Tem bastante coisa muscular, hein, cara? Em 2 meses, vou te contar, hein? Michael, Alexandre, Cebolinha, né? E o Flamengo optou por fazer aquela preparação também nos Estados Unidos. E mesmo com essa cautela no início de temporada, de utilizar jogadores pouco a pouco, é muita lesão muscular para esse começo de trabalho, levando sempre em consideração que o Flamengo trocou recentemente também a sua equipe médica, né? Então tem todas essas situações aí para a gente analisar, porque é um novo momento do time, um novo comando, e acho que é o que está um pouco fora da curva. No campo o time está jogando bem, mas está tendo muito problema médico. Pois queria que você falasse sobre isso, Renato. Isso é preocupante. E uma outra coisa, sendo muito frio e direto, o Flamengo ele tá muito melhor do que os outros, né? Por exemplo, Flamengo e Vasco, em 2 jogos, o Flamengo nos últimos 30 jogos ganhou 20, sei lá, do Vasco. Quem parece que de grande pequeno. O Vasco. E mesmo no tapetinho. Mesmo no tapetinho, 30, né, Renato? Nos últimos 30 jogos, o Vasco ganhou apenas 2, né? É uma coisa impressionante. Isso. Teve 11 empates e o resto foi tudo vitória do Flamengo. Então há um desequilíbrio muito grande. Será uma zebra bastante robusta, vamos assim dizer, se por acaso o Vasco eliminar o Flamengo. Se fosse um jogo só, você até poderia voltar àquela velha história, né? O cara joga todo fechadinho, sobra uma bola, o cara vai lá, faz um gol, era um jogo só, passou. 2 jogos é muito improvável que o Vasco consiga eliminar o Flamengo. Eu me arrisco até a dizer que a semifinal entre Volta Redonda e Fluminense é mais equilibrada do que a semifinal entre Flamengo e Vasco. Volta Redonda, que foi a segunda melhor campanha da Taça Guanabara, diante de um Fluminense que tem tropeçado às vezes, né? Então eu acho que ali é uma coisa mais dura
Ainda acho que passa o Fluminense, mas é uma coisa mais dura do que Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco, tudo indica realmente para uma classificação do Flamengo relativamente tranquila. Mesmo no tapetinho. Você costuma dizer que o Fluminense, Arnaldo, é a criptonita do poderoso Flamengo do Felipe Luiz. Os piores jogos do Flamengo foram contra o Fluminense. Tem alguns momentos, né, das rivalidades que isso acontece, né? Acho que até precede o Felipe Luiz, mas particularmente em relação ao Felipe Luiz, como o recorte é menor, dá pra gente identificar isso, né? Foi a derrota única no ano passado e foi um empate esse ano, com os dois jogos o Flamengo não jogando bem como costuma fazer, né? E o Fluminense travando as principais ações do Flamengo. Então eu concordo com o Renato, e até porque o Fluminense ainda joga na quarta-feira lá no Pará pela Copa do Brasil, velho. Então não dá pra abrir mão desse jogo. Vai chegar contra o Volta Redonda com desgaste. Agora, se chega a final com o Flamengo, o Fluminense, a gente vai ter esse desafio interessante pelo histórico recente, né? Aí o retrospecto é diferente desse Flamengo e Vasco que o Renato descreveu, né? Existe equilíbrio, hora ganha um, hora ganha outro. Né, no estadual passado o Flamengo conseguiu vencer, no estadual retrasado o Fluminense foi quem venceu naquela virada absurda lá do Fernando Diniz, né? Primeiro título do Diniz. Então, com o Fluminense tem sido outra história, mas o Fluminense precisa chegar lá, né? Porque, nossa senhora, quase se complicou com o Bangu. Então é uma semana importante. O Fluminense ele precisa passar na Copa do Brasil, sem dúvida alguma, e é uma etapa meio que traiçoeira, né? O Grêmio quase ficou pelo caminho, classificou nos pênaltis, por exemplo, e aí passar pelo Volta Redonda em 2 jogos para ter condição de desafiar o Flamengo numa eventual decisão. Agora, o que a gente vê no Rio, o Renato, é que o Flamengo é o Flamengo, tá aí, acabou de ganhar do Maricá, jogando muita bola, você até escreveu sobre isso, né? Sobre como o Flamengo tá jogando. É o Maricá, mas enfim, o Fluminense suou sangue para ganhar do Bangu, tava rebaixado. Enquanto isso tem o Fluminense, que passou na Bacia das Almas aí, o Vasco, que você acabou de falar, em 30 jogos ganhou 2 do Flamengo, e o Botafogo, que é o mais surreal ainda. O time ganhou tudo ano passado, tá tirando um período sabático, nem se classificou, nem pra Copa Rio, pra Taça Rio. O Flamengo navega muito acima dos outros, numa situação que talvez eu nunca tenha visto igual. Em São Paulo, jamais.